Bom, o desenvolvimento dos seus pontos fortes é realmente um grande diferencial. Se você parar para pensar, se você for pensar nas próprias organizações, o que elas fazem? Elas procuram desenvolver aquilo em que elas se diferenciam, que elas são melhores do que as outras organizações, para que elas sejam cada vez melhores naquilo lá e se distanciem da concorrência. Basicamente é essa a ideia nossa de investir nos pontos fortes. Agora, quando você estiver pensando no desenvolvimento dos seus pontos fortes, não se esqueça também de que você precisa tratar de algumas das coisas que sejam deficiências. Você não pode simplesmente esquecer, então vou ser ruim em tudo e vou ser só bom naquilo que eu realmente sou bom. Você precisa saber quais são as áreas importantes de desenvolvimento. E esse saber quais são as áreas de desenvolvimento importantes passa pelo nosso autodiagnóstico, nós já começamos na aula anterior e que nós vamos concluir agora enfatizando os seus pontos fortes, mas não esquecendo dos pontos fracos. Vamos lá! Então invista nos seus pontos fortes. Investir nos pontos fortes significa que a gente vai ter um maior retorno nesses seus pontos fortes. E esse é o motivo pelo qual a gente vai investir neles. Acontece que você deve querer investir o maior esforço aqui nesses seus pontos fortes, mas também não se esqueça de que a gente precisa lidar com os nossos pontos de melhoria, coisas que você também precisa tratar e ter atenção. Nossa agenda é a seguinte. Por que pontos fortes? Bom, eu já falei um pouco para você na nossa aula introdutória, ali, a aula mais resumida que tem no início aqui. Porque os pontos fortes, e você já deve estar bem convencido disso, eu acho que talvez seja pouco intuitivo essa questão dos pontos fortes, mas que uma vez que a gente começa a pensar e para refletir, a gente vê que realmente faz sentido focar nos nossos pontos fortes. Aí vem a grande pergunta, né? A pergunta de $1 milhão aqui, que é a seguinte: como que você vai descobrir os seus pontos fortes? Então tem esse Strengths Finder, que é o livro Descubra Seus Pontos Fortes. Lá tem uma avaliação, tem um assessment. A gente vai ver outras avaliações, inclusive nas aulas mais para frente eu vou falar para você sobre avaliações e testes de personalidade, como o MBTI, que você já deve ter ouvido falar, o DISC, que falam sobre modos de você trabalhar, modos de você coletar informações e da melhor maneira de você conseguir se desenvolver. Eu acho que fazer esses testes aqui talvez não seja o momento para você, eu sei que cada um tem aí as suas prioridades, mas você consegue fazer o seu autodesenvolvimento mesmo sem contratar esses testes. Você vai ver que à medida que quanto mais você se desenvolveu, eu já fiz vários desses testes, e é interessante que você descobre alguma coisa sobre você, e aí isso muda a maneira como você vai desenvolver as suas habilidades. Então, que tipo de experiências que eu vou buscar, que tipo de conhecimento eu vou buscar, e isso é muito bacana, muito gratificante. Eu vou falar para você de alguns testes que eu fiz mais à frente. E nós vamos ter um dever de casa aqui, que vai ser atualizar aquilo que a gente fez na aula anterior, especialmente a sua matriz SWOT, se você fez, que era opcional, e pensar sobre os seus pontos fortes e, acima de tudo, qual vai ser o plano daqui para frente para você poder desenvolver esses pontos fortes. Vamos parar para refletir um pouquinho. O que é autodesenvolvimento? E aí tem duas maneiras de a gente enxergar o autodesenvolvimento. As nossas melhorias ou consertar fraquezas, ou então você capitalizar sobre os seus pontos fortes. E aí muita gente fica, eu devo fazer um ou outro? Você deve fazer as duas coisas, mas procure dar mais esforço aos seus pontos fortes. Acontece que muita gente, infelizmente, né, acaba levando ou para um extremo ou para o outro. Poxa, eu tenho as minhas fraquezas, eu preciso resolver todas as minhas fraquezas, somente quando eu for muito bom nas minhas fraquezas é que eu vou focar nas minhas forças. Poxa, você vai gastar um esforço gigante, talvez um monte de coisa que não te traz recompensa, que você às vezes sente meio que aquela pressão de ter que desenvolver algo que você não gosta de fazer ou que não é a sua aptidão, para você chegar num nível pelo menos razoável e aí você começar a desenvolver aquilo que são seus pontos fortes, que é o que você realmente gosta de fazer, que são as coisas nas quais você tem facilidade, você se desenvolve mais rápido. Então, nem tanto a um extremo, nem tanto a outro extremo, porque também tem gente, como eu falei pra você logo no começo da aula, então tá bom, que coisas que eu sou muito bom? Eu sou muito bom em cantar, então vou fazer só canto e não vou me preocupar com as outras coisas. Você também precisa se preocupar com a sua imagem, você também precisa se preocupar talvez com o marketing pessoal, você também precisa se preocupar com o networking, se você vai fazer shows, se você vai fazer, talvez entrar no ramo de discos, de publicações, enfim.
você precisa de algumas habilidades. A nossa grande chave do sucesso aqui é saber quais são as nossas habilidades estratégicas e em que nível a gente deve estar em cada uma delas. Sabe? É basicamente, você já jogou videogame, né? Então quando você joga videogame, você escolhe um caractere lá, você escolhe um carro quando você está num joguinho de corrida, e cada um tem as coisas que ele é melhor e as coisas que ele é pior. Ele tem um balanceamento ali, um conjunto de habilidades em que ele tem velocidade ou não tem estabilidade, ou enfim, um conjunto de coisas ali que ele tem que o faz único. E aí você deve definir qual é aquele conjunto que faz você único e como é que você faz para melhorar aquelas coisas que você já tem que são boas. Esse Descubra os Nossos Pontos Fortes, para mim, foi uma grande chamada para acordar e desenvolver os meus pontos fortes, porque eu já vinha há muito tempo da minha vida desenvolvendo os pontos fracos ou tentando consertar os pontos fracos. Isso é importante também. Você precisa fazer as duas coisas. Agora lembra que quanto mais você investir no seu ponto forte, mais você vai conseguir avançar rapidamente e se diferenciar das outras pessoas. Por isso que a gente foca nos pontos fortes. Então, por que os pontos fortes? Porque a gente tem progresso, resultado, satisfação. Acima de tudo, essa motivação pelas conquistas é algo que realmente nos diferencia, que traz reconhecimento, que traz ganhos, que traz satisfação. Então, reconhecimento aqui traz ganho e satisfação. Bom, espero já ter convencido você dos pontos fortes, e acima de tudo, porque é uma pesquisa com mais de 2 milhões de pessoas do Instituto Gallup. Agora, como é que eu faço para ser melhor naquilo que eu já sou bom? Esse livro aí é a nossa grande referência, e eu falei bastante dele. Vou colocar ele também como um dos nossos livros de resumo, e tem os links tanto do livro quanto das avaliações, esses assessments aqui que estão dentro do livro. E se você puder, eu recomendaria aí fortemente que você comprasse o livro e lesse o livro, e você ganha o teste. Você ganha o teste para poder saber quais são os seus talentos dominantes. É legal que, pelo menos para mim, fez muito sentido, faz sentido, né? Faz muito sentido, e daí você começa a pensar, poxa, se eu tenho essas preferências, eu tenho essa atitude e esse comportamento, então as suas preferências, a sua atitude e o seu comportamento. Agora eu devo começar a me desenvolver de tal maneira. E aí você vai ver o como isso faz sentido, e talvez você tenha passado algum tempo. Isso é muito comum. A gente passa algum tempo tentando encontrar o nosso lugar, né? Parece que eu não pertenço aqui, eu não me dou bem nesse tipo de trabalho, eu não me dou bem naquele outro tipo de trabalho. E quando você faz uma avaliação como essa, você enxerga quais são os tipos de coisas que você gosta de fazer, e agora você vai ter uma visão muito melhor de você mesmo para escolher as suas decisões estratégicas, de onde você vai investir seu tempo, seu desenvolvimento, seu aprendizado e a busca por experiências também. Como descobrir os seus? Então, faça o teste. Aqui está o nosso link do teste, que também está aí embaixo da aula, é só você clicar nele. Mas quem não quiser fazer o teste, eu não quero comprar o livro, não quero investir nisso agora, acho que não é muito importante. Eu acho que vale bastante a pena aqui o seu custo-benefício de você aprender mais sobre você. Mas você também pode aprender sobre você fazendo o seu próprio inventário de capacidades. Para saber naquilo que você é bom, pergunta: no que eu sou bom? E o que me traz realização, satisfação? Quais coisas eu passo horas fazendo e eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer relatório, eu passo horas fazendo relatório e eu consigo fazer melhor do que as outras pessoas, fica mais bonito, eu faço gráficos, eu trabalho bem no Excel, e isso me traz realização, eu posso ficar um tempo fazendo aquilo ali e não me sinto como se eu estivesse gastando energia à toa. Quando você sentir que você não tem realização, poxa, algo que você procrastina demais. Então, se é algo que você está procrastinando, provavelmente não é um ponto forte seu, né? Eu fico procrastinando fazer o relatório financeiro, não é um ponto forte seu, provavelmente. As coisas que não te dão prazer, as coisas que você demora muito, as coisas que você tem muita dificuldade. E as coisas que são nossos pontos fortes é exatamente o contrário, então. No que eu sou bom, o que me traz realização, e acima de tudo, aquilo que é mais fácil para você do que para as outras pessoas. O que é fácil para mim
mas que é difícil para os outros. E você vai ver que somos todos diferentes, tá? Isso não é para dizer que você é melhor ou pior que outras pessoas. Você tem as suas habilidades e outras pessoas também têm as habilidades delas. O que a gente está preocupado é com você e não em ficar se comparando e competindo. Descobrir os seus pontos fortes, porque quando você desenvolve isso, aquele sentimento de progresso, de satisfação e realização é muito grande. Uma outra maneira de você fazer seu inventário é o que eu tinha falado já na nossa aula de resumo aí no comecinho, que é a janela de Johari. Essa janela de Johari, falei para você que é a sua percepção, e para você poder sair do que você sabe sobre você e começar a entrar no campo do que você não sabe sobre você, descobrir qual é a ferramenta? Pedir feedback. Pedir feedback, e quando você pedir feedback, seja específico. E eu vou te dar aqui 3 perguntas para você fazer de feedback que você vai poder aprender muito sobre elas. Você vai gostar muito. Então tem 3 perguntas que você vai fazer. Eu vou anotar essas perguntinhas aqui para você poder pedir feedback daqui para frente. Já coloca isso em prática. Você pode pedir feedback por e-mail, pode pedir por um cliente, pode pedir para a sua família, pode pedir para o seu chefe. A primeira coisa que você deve fazer é perguntar o que devo parar de fazer. Quer dizer, alguma coisa que não é legal que eu estou fazendo. O que eu devo parar de fazer? Você deve parar de interromper as pessoas, você deve parar de chegar atrasado. O que eu devo parar de fazer? Que coisa eu estou fazendo que as pessoas percebem, mas talvez eu não esteja percebendo que isso é uma coisa negativa. O que eu devo parar de fazer? E 2, o que eu devo fazer mais? Algo que eu já faço, que as pessoas gostam, mas que eu preciso fazer mais. O que eu devo fazer mais? Então, alguma coisa que eu já faço, como por exemplo, você já chega sempre na hora, você deveria chegar ainda mais na hora. O que eu faço? Eu ajudo as pessoas, você deveria ajudar ainda mais as pessoas. O que eu faço e eu deveria fazer mais daquilo. Alguma coisa que as pessoas gostam que eu faço e que eu deveria fazer mais daquilo. E a terceira coisa é o que eu devo começar a fazer. Algo que eu não faço, mas que as pessoas esperam de mim. Você deve começar a fazer tal coisa. Você deve começar a assumir mais responsabilidades. Você deve começar a liderar mais a equipe. Você deve começar a se comunicar melhor com a equipe. Então, 3 perguntas simples para o feedback. O que eu devo parar de fazer? O que eu devo fazer mais? Que coisa eu faço que você gosta, que vocês gostam, e eu deveria fazer mais? E o que eu devo começar a fazer? E eu aproveito até para te pedir esse feedback também, porque o seu feedback é extremamente importante para mim, para essa janela de Johari aqui para mim. Então me manda essa resposta aqui. Se você quiser, coloca aí no fórum. Mário, o que eu devo parar de fazer? Mário, você deve parar de fazer tal coisa, porque isso distrai na aula, ou eu não gosto, eu não entendo, é confuso. O que eu devo parar de fazer? Eu, Mário, escreve aí, deixa o seu feedback para mim. E o que eu devo começar a fazer mais? Poxa, Mário, eu gosto muito desse resuminho da aula, você devia fazer mais disso. Eu gosto muito quando você manda resumos de livro. Eu gosto muito quando você faz tal coisa que você já faz, eu queria que você fizesse mais. E que coisa que eu devo começar a fazer, que talvez eu não esteja fazendo, é uma expectativa sua. Mário, você deve começar a fazer também tal coisa que hoje você não faz. Me manda esse feedback, eu agradeço muito o seu feedback. A gente tem que estar sempre procurando feedback de todas as pessoas que se relacionam com a gente. Aproveita essas 3 perguntas, anota no seu caderninho aí, que deve estar aí do seu lado, e começa a solicitar feedback. À medida que você vai solicitando feedback, você vai começar a entrar nessa área cega aqui e conhecer melhor. Através da sua descoberta mútua e através da observação e do feedback, você vai começar a entrar nesse desconhecido aqui e você vai começar também a pegar um pedaço daqui, junto com as pessoas que estão ao seu redor. Isso é muito bacana para o seu desenvolvimento. Agora, tem uma outra coisa. Tem coisas que você sabe sobre você mesmo que as outras pessoas não sabem. E compartilhar isso é importante,
porque aí você começa a matar essas faces ocultas, né? Deixar as nossas máscaras caírem, e isso aumenta a profundidade do nosso relacionamento. Como é que eu vou pedir feedback para uma pessoa, sendo que eu tenho uma face oculta aqui, alguma coisa que eu não gosto de compartilhar, ou não quero compartilhar, ou tenho medo de compartilhar? O nosso grande objetivo é expandir a nossa área aberta, expandir a nossa arena aqui para todos os lados. E lembra que também, quando você constrói esses relacionamentos, se você elimina essa face oculta sua, você não só vai conhecer mais sobre você e ter a participação das pessoas em conhecer mais sobre você, mas lembra que a gente é aquela média das 5 pessoas que convivem com a gente. Então compartilha aqui também no fórum, todos vocês que vão se ajudar uns aos outros, vão revisar os planejamentos uns dos outros. A gente está buscando o nosso autodesenvolvimento, está com pessoas com as quais também estão buscando esse mesmo objetivo. É muito legal. Aproveita essa oportunidade. Aproveita essa oportunidade na comunidade, no fórum, em mandar suas dúvidas, em mandar os seus comentários para mim, para os outros alunos e fazer essas conexões. Eu vejo até em turmas anteriores muitos alunos que desenvolvem até um relacionamento bem próximo, profissional, de desenvolvimento pessoal, começam a trabalhar juntos de alguma maneira, ou desenvolvem um hobby juntos. É muito legal a gente ter esse crescimento em grupo. O nosso grupo é muito forte aí, realmente, porque estamos com o mesmo objetivo de buscar o desenvolvimento, de buscar amanhã ser melhor do que hoje. Esse é o nosso progresso contínuo. Dever de casa, então. Atualize a sua análise SWOT pessoal da aula anterior, se você fez. Não se esqueça também, né? Roda da vida, fazer isso com uma revisão todo dia, por especialmente uma semana, que você consiga fazer isso bem revisadinho e os seus papéis também. Tem um parágrafo lá de descrição. E eu pediria que você não pulasse isso não, tá? Eu sei que muita gente aí, às vezes, eu faço depois, eu acho que não é importante. Não faça isso. Roda da vida e os seus papéis são muito importantes. E o que você vai fazer de novidade aqui é definir quais são as suas competências ou habilidades estratégicas. E como você vai fazer para desenvolvê-las ainda mais. Esse é o nosso dever de casa para essa aula. Tenha certeza que você concluiu o dever de casa antes de pular para a próxima aula. Eu sei que às vezes está querendo assistir os vídeos, querendo assistir vários vídeos, assistir acelerado. Procura realmente pausar. Lembra que a nossa atenção é escassa e que as ferramentas aqui são muito simples. Mara, entendi, muito fácil esse negócio do pontos fortes. A roda da vida também é só marcar as bolinhas lá, a pontuação. As ferramentas são simples. A análise é que é o diferencial. A coleta das informações, você conhecer realmente a si mesmo é que é o mais importante. Não só você passar voando ali pelas ferramentas sem fazer o dever de casa, porque aí você não vai conhecer a si mesmo e não vai ter os benefícios do seu planejamento estratégico pessoal, que é o que a gente vai fazer na próxima aula agora. Já começar a nos preocupar com o nosso modelo de negócios, com a definição do propósito, com seus objetivos e futuramente com o desdobramento desses objetivos. Um grande abraço e até a próxima aula.